Salve, meus queridos, tudo em paz? Já estamos nos aproximando do finalzinho da série Provérbios para a Vida e ao longo de todo esse mês nós estivemos buscando os princípios que fundamentam uma vida verdadeiramente abundante, uma vida centrada no propósito de Deus e que tenha por consequência sobrar dinheiro no final do mês para conquistarmos os nossos sonhos, ao invés de sobrar mês no fim do dinheiro. Eu sou o Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP, e você está na minha casa para a leitura de Provérbios, capítulo 30. Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: Sou o mais tolo dos homens. Não tenho o entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Duas coisas peço que me deis, antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. E não me des nem pobreza e nem riquezas. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu senhor. Do contrário, o servo amaldiçoará você e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e o olhar desdenhoso. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. Duas filhas têm a sanguessuga. Dê, gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas. Quatro que nunca dizem é o bastante. O Sheol, o ventre estéril, a terra cuja sede nunca se aplaca e o fogo que nunca diz é o bastante. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes de abutre. Há três coisas misteriosas demais para mim, quatro que eu não consigo entender. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Três coisas fazem tremer a terra e quatro ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar da sua senhora. Quatro seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam a sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. E a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Há três seres de andar elegante, quatro que se movem com um passo garboso. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. O galo, de andar altivo. O bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como um tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Diferente dos demais capítulos até aqui, a autoria do capítulo 30 é dada a Agur. Algumas pessoas até dizem, alguns estudiosos, de que seja um pseudônimo de Salomão. Apesar de que eu particularmente não concordo com isso, porque não existem outras referências a Salomão com esse termo em outras passagens da Bíblia. Então, eu acho um pouco forçação de barra.
Mas independente de quem seja essa pessoa, né, que nós não temos mais detalhes, o que nós sabemos é que ele já começa nos versículos de 2 a 4 reconhecendo o quanto ele é incapaz, humilhando-se diante do Senhor, né, reconhecendo a sabedoria do Senhor. E esse talvez seja um dos grandes aprendizados que nós temos já no começo do capítulo. Quando eu me humilho, eu reconheço que eu preciso crescer. Eu reconheço que ainda existe uma jornada a percorrer. E isso é reforçado nos versículos 5 e 6, quando diz que a palavra de Deus é comprovadamente pura, que é um escudo para quem nela se refugia e que não deve ser acrescentado nada além disso. Então, Deus de fato é a fonte de toda sabedoria. Avançando para os versículos 7 a 9, tem algo de muito especial que eu quero compartilhar com você. Ele começa dizendo: 2 coisas peço ao Senhor antes de morrer. Primeira, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Segunda, não me dê nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. E aí eu te pergunto, olhando para esse texto, pobreza e riqueza são coisas ruins? Aparentemente sim. Me livra da falsidade e da mentira. Me livra da riqueza e da pobreza. Ele está dizendo que é como se as 2 coisas fossem ruins. Mas quando nós avançamos para o versículo 9, ele vai explicar. Versículo 9. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então o problema não é nem a pobreza e nem a riqueza. O problema aqui é o quê? 1, te negaria e te deixaria. E 2, poderia vir a roubar, desonrando o seu nome. Só que me chama a atenção desses medos, né? O autor aqui ele tem medo de se corromper. E isso combina muito com a descrição que ele fez sobre si mesmo nos primeiros versículos. Porque lá no versículo 2, que a gente comentou agora há pouco, fala: sou o mais tolo dos homens. Não tenho entendimento, não aprendi sabedoria e não tenho conhecimento do santo. Então ele tem medo de se corromper porque ele ainda está na jornada em busca da sabedoria. Isso é muito interessante. E me chama a atenção também as características dessa oração e o quanto ela parece com o Pai Nosso ensinado por Jesus. Porque quando ele fala, mantém longe de mim a falsidade e a mentira, ele, em outras palavras, está dizendo, me protege das tentações. Livra-me das tentações. Quando ele fala, me manda o sustento, o alimento necessário, ele está dizendo lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E toda a preocupação dele em honrar a Deus, ele está dizendo, santificado seja o vosso nome. Então, as 2 orações, os 2 pedidos são muito parecidos. E refletem a sabedoria, o princípio da sabedoria de alguém que já sabe que riqueza nenhuma é melhor e é maior do que a riqueza de um relacionamento íntegro, puro e sincero com Deus. Então, me chamou muita atenção a autopercepção desse camarada e o quanto que ele honrou ao Senhor ao ponto de dizer, não me manda riquezas porque eu sei que eu ainda não estou preparado para recebê-las. E aí, a leitura que eu tenho do capítulo é que ele está nessa jornada e que pode ser que em algum momento lá na frente Deus o honre e mande riquezas, mas no momento que ele estiver pronto para administrar com sabedoria os recursos que Deus confia nas mãos dele. Seguindo para os versículos de 11 a 14, a gente aprende mais sobre a honra a pai e mãe. Ele fala no versículo 11 que existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. E aí ele vai listar quem são essas pessoas. 1. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Um coração arrogante, prepotente. Alguém que se acha melhor do que realmente é. Alguém que é incapaz de se humilhar e de ouvir uma orientação de fora, de ouvir uma disciplina de fora e de fato mudar a sua vida. Porque veja, se eu olho para mim e eu me acho puro aos meus próprios olhos, me acho limpo aos meus próprios olhos, acho que não estou fazendo nada de errado, por que eu vou mudar?
Mas na verdade, para quem olha de fora está vendo a impureza e a sujeira do meu comportamento. Aí ele segue no 13. Os que têm olhos altivos, olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes e espadas são espadas e cujas mandíbulas estão armadas para devorar os necessitados da terra, os pobres de humanidade. Mais comportamentos daqueles que não respeitam a autoridade. E que por isso, se não respeitam a autoridade, também não recebem o respeito como autoridade por oprimirem aqueles que estão abaixo. Se nós formos para o versículo 17, ele vai mostrar a consequência disso. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe, ou seja, esses olhos altivos, arrogantes, serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhotes de abutre. Isso aqui é uma referência clara à morte. E combina muito com o que nós aprendemos lá nos 10 mandamentos. Porque eu não sei se você lembra ou se você sabe, mas honrar pai e mãe é o primeiro mandamento bíblico com uma promessa. Honra pai e mãe para que sejam prolongados os teus dias na terra. E aqui no versículo 17, então, a gente tem o contrário disso. Se você zomba do pai, nega obediência à mãe, as consequências é não ter a sua vida prolongada, a consequência é a morte. Seguindo para os versículos 15 e 16, ele começa dizendo que a sanguessuga tem 2 filhas e que as 2 gritam a mesma coisa, dá, 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 dá e dá. Então, quem é filha de sanguessuga, sanguessuguinha é. Aqui a gente tem esse comportamento de quem se alimenta, mas não contribui. E ele segue o texto dizendo que existem algumas coisas que nunca estão satisfeitas, que nunca é o bastante. E aí ele vai falar 4 coisas. Ele vai falar o Sheol, que é o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra, cuja seca nunca se aplaca, e o fogo. Engraçado, porque se a gente pegar essas 4 coisas, o mundo dos mortos e o fogo, eles são coisas que destroem. E o ventre, ainda que estéril, mas o ventre e a terra são coisas que produzem. Então, dizer que não é o bastante não é necessariamente ruim ou não é necessariamente bom. Dependendo daquilo que diz não é o bastante, aí sim a gente tem uma aplicação prática e objetiva para saber se eu devo continuar ou não. Seguindo para os versículos 18 e 19, eles mudam muito o sentido se eu conectar o versículo 20 a esse mesmo contexto. Porque ele diz o seguinte: há 3 coisas misteriosas, 4 coisas que não consigo entender. Aí vamos lá, quais são essas coisas? Caminho do abutre no céu, caminho da serpente na rocha, caminho do navio em alto mar e o caminho de um homem com uma moça. Se for uma moça qualquer, pode indicar o caminho do amor, o caminho de crescimento e tudo mais. Mas ao que eu leio, o que me parece é que não é uma moça qualquer. É que é uma moça adúltera, conectando com o versículo seguinte, versículo 20. Esse é o caminho da adúltera. Ela come, limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Então, na minha leitura, esses 3 versículos estão conectados. E o que eu tiro disso? O abutre no céu deixa algum rastro? Não deixa. A serpente na rocha também não deixa vestígio. O navio em alto mar também não deixa vestígio. E o homem com a mulher adúltera acha que também não deixa vestígio, porque ela come e limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Mas apesar de tudo isso, o abutre sai do ponto A e vai para o ponto B. A serpente sai do ponto A e vai para o ponto B. O navio sai do ponto A e vai para o ponto B. E o homem com a mulher adúltera sai do ponto A e vai para o ponto B. Por mais que pareça não deixar vestígios, por mais que pareça não deixar rastros, ainda assim geram mudanças. E essas mudanças nem sempre são positivas. E aí, o que a Bíblia nos ensina sobre esse tipo de comportamento? Quais são as colheitas de quem tem esse tipo de comportamento? Independente de ninguém ver, a colheita vem. Seguindo para os versículos 21 a 24, a gente tem mais uma dessas listinhas. Ele vai dizer que há 3 coisas que fazem tremer a terra e que não pode suportar. O escravo que se torna rei, 2. Insensato farto de comida, 3. Mulher desprezada que por fim se casa, e 4. A escrava que toma o lugar da sua senhora. O que me parece é que essas 4 coisas são coisas improváveis, coisas que não deveriam acontecer e que, acontecendo, causam danos para as pessoas que estão ao redor, né? Fazem tremer a terra e tudo mais. Vamos analisar uma por uma. O escravo que se torna rei, alguém que é escravo, é alguém que não está preparado para assumir a responsabilidade de ser rei. Então, vai sim ter impacto nas pessoas que estão ao seu redor.
2. O insensato farto de comida. O insensato, por natureza, ele não consegue crescer o seu patrimônio de forma honesta. Ele é aquele camarada que nós aprendemos que está em busca de fantasias, de formas fáceis de ganhar dinheiro e que se corrompe e que pode se corromper, né, dentro desse processo. Então, farto de comida indica riqueza. Esse camarada não era para ser rico. E se ele é rico, é porque ele prejudicou uma outra pessoa através de uma pirâmide financeira, por exemplo. Se nós seguirmos a mulher desprezada que por fim se casa, se ela é desprezada, ela não deveria ter se casado, porque existe outra pessoa que não vai desprezá-la. Então ela escolhe ainda assim se casar com alguém que a despreza. A consequência é ter um contexto familiar minado por brigas e discussões. E por fim, ele fala da escrava que toma o lugar da sua senhora. Eu me lembro lá atrás, no começo lá dos patriarcas, de Abraão, que por não aguardar a promessa de Deus, né, de ter um filho segundo a direção de Deus, já na sua velhice, abre mão disso, né, abre mão dessa promessa e acaba buscando um atalho. Assim como eu acabei de citar sobre o insensato. O atalho de trazer uma serva, ter relações com ela e ter uma filha, uma vez que a sua esposa era estéril. E aí o que acontece? O que a Bíblia nos ensina? Confusões e conflitos no contexto familiar sem parar por conta dessa escrava que tomou o lugar da sua senhora. Então, em qualquer um desses contextos existe dano para a terra, ou seja, uma metáfora para as pessoas que estão ao seu redor. Avançando para o versículo 24 a 28, a gente precisa dar uma atenção especial porque é mais uma listinha de animais pequenos, mas sábios. Então, quais são esses comportamentos sábios que nós precisamos aprender? Primeiro deles são as formigas, criaturas de pouca força, mas que armazenam comida no verão. Então, aprendizado é poupar para o futuro, investir para o futuro. Segundo deles são os coelhos, criaturas de nenhum poder, mas que habitam nos penhascos. Estão protegidos e seguros, né? Porque essa espécie ela se intoca na rocha. Então ela está protegida pela rocha e supera as suas limitações e tem a habilidade para estar escalando esses penhascos. Próximo animal, os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. Aqui a gente tem unidade de propósito, unidade de direção. Está cercado de pessoas que estão atacando na mesma direção, avançando na mesma direção. E por fim, a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. O que eu noto é que todos esses animais eles são vulneráveis, eles são fracos, mas que eles superam as suas limitações através da aplicação de princípios de sabedoria, assim como eu e você. Por vezes nós somos frágeis e fracos, mas seguindo os princípios de sabedoria, alcançamos uma vida verdadeiramente abundante. E por fim, eu quero ir com você nos versículos 32 e 33. Ele começa dizendo, se você agiu como um tolo e exaltou a si mesmo, e aqui eu já tenho um primeiro aprendizado. Ele não está falando para o tolo, ele está falando para o sábio. Ele está dizendo, ó, você que é sábio, se apesar de ser sábio, agiu como um tolo, agiu de forma insensata, então, aí ele vai seguir o texto. Aqui corre sangue, não é leite condensado. Aqui é carne, não é chocolate, né? No meu caso, chocolate branco. Nós somos seres humanos e somos falíveis. Nós vamos errar, apesar de buscar a sabedoria. Agora, precisamos reconhecer essa sabedoria e mudar o mais rápido possível. É o que o texto diz. Tape a boca com a mão. É um exagero, é uma hipérbole. Olha, para imediatamente de fazer o que você está fazendo. Se não, aí ele vai para o versículo 33. Por quê? Bater o leite produz manteiga. Torcer o nariz produz sangue. Suscitar raiva produz contenda. Independente de você ser sábio ou não, o que geram frutos são as plantações. Se você plantar planejamento do mal, arrogância, exaltando a si mesmo, se você plantar suscitando a raiva, o que você vai colher é exatamente os frutos dessas árvores. Então, se você é sábio, assim que você identificar um comportamento errado, mude imediatamente. E assim nós encerramos o nosso devocional de hoje, né? O penúltimo. Amanhã nós vamos estar fazendo o último devocional, o último capítulo do livro de Provérbios.
E você já sabe, eu quero muito ver as tuas percepções, o que Deus falou ao seu coração. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para saber dos vídeos novos e deixa o teu joinha como uma forma de falar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Lembra também que eu estou em outras redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e você pode me seguir nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Eu desejo que Deus te abençoe e a gente se encontra amanhã para Provérbios capítulo 31.